Olá, exploradores da Web3, sejam bem-vindos à segunda edição do especial Blocafé CBDC. Nessa temporada, o foco é a privacidade. Com a chegada do Drex, a moeda digital do Banco Central do Brasil, estamos em um ponto decisivo. Será que essa nova infraestrutura financeira pode garantir nossa privacidade e estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? E mais, quais são os riscos de controle? Como isso afetará tanto suas compras no dia a dia, quanto transações maiores como imóveis? O Real Digital promete transformar a nossa economia e a comunidade Web3 precisa estar atenta agora, enquanto o Drex ainda está em desenvolvimento. Aqui no Blocafé acreditamos que a privacidade é um direito normal e necessário e não estamos discutindo se o Drex vai substituir o Bitcoin. Ao contrário, há espaço para os dois, Bitcoin e Drex, cada um com o seu papel. Nos 5 episódios desse mês, vamos abordar tudo isso: os riscos de controle, os desafios regulatórios da privacidade, as soluções que a indústria está testando e o estado atual do Drex com o próprio Banco Central. Encerramos com um painel especial sobre segurança e privacidade com especialistas. Esse conteúdo chega até você com o apoio da Zcash Brasil, que também defende que a privacidade é normal, além de nossos parceiros de mídia, FinTrader, BlockDrops, Papo de Pelicano e BeIncrypto Brasil. Agora é a hora de garantir que nossos direitos e privacidade estejam protegidos no código. Eu sou o Ai e você está no Blocafé, o seu mapa da Web3. Você já parou para pensar o que acontece com sua liberdade quando cada transação que você faz se torna um dado público? Imagina um mundo onde cada compra, cada cafezinho, cada pagamento é registrado e qualquer um pode acompanhar. Como você se sentiria sabendo que suas escolhas, seus hábitos, suas preferências estão expostas, prontas para serem analisadas? A privacidade é um direito fundamental que não deve ser sacrificado em nome da conveniência. Enquanto moedas digitais prometem agilidade e praticidade, é importante lembrar: a tecnologia deve servir as pessoas. Você tem o direito de decidir quem tem acesso a seus dados. A sua privacidade garante sua liberdade, dignidade e segurança. Mas com cada vez mais dados sendo coletados, será que estamos protegendo o que é mais importante? Antes de abraçar essas novas formas de pagamento, reflita: quem está por trás dessa tecnologia? Como ela pode impactar sua vida? Será que os dados nas mãos certas garantem conveniência, mas nas mãos erradas podem ser uma ferramenta de controle? Para quem se preocupa com a privacidade, existe uma alternativa: Zcash. Com a Zcash, você pode fazer transações confidenciais mantendo seus dados seguros e privados. Você escolhe quando, qual e para quem revelar suas informações. Zcash, a escolha de quem valoriza a liberdade em um mundo cada vez mais digital. E agora sim, vamos fechando o especial Blocafé CBDC 2 com um painel. E eu já vou chamar a mediadora. E se você ouviu o primeiro especial CBDC, você vai lembrar que o painel foi a Aline Fernandes. E a Aline Fernandes é ela própria que está aqui. Aliás, você também pode pedir música, né? Porque você já teve no painel ano passado, teve num podcast aqui, figurou uma capa aqui no Blocafé e agora voltando aqui para mediar mais um painel. Aline, como é que você está? Olá, obrigada a todos, senhoras e senhores, obrigada pelo convite, obrigada para você que está nos escutando. Nós vamos receber hoje, neste episódio, Edilson Osório, ele que é do Original Mine, Marcelo Queiroz, que é da ClearSale, cada um vai falar um pouquinho sobre, e João Aragão, que é da Microsoft. Gostaria de começar com o João. Por favor, se apresenta, fala um pouco do que você faz na Microsoft. E só para lembrar os nossos ouvintes, a Microsoft é a única empresa que está em pelo menos 5 consórcios do Drex, em pelo menos 13 casos de uso. Então, a gente vai falar de privacidade, João tem muito a contribuir. João, começa um pouquinho falando do seu trabalho e do seu envolvimento dentro do Drex, que na sequência todo mundo vai se apresentar. E aí, obviamente, a gente quer ouvir sobre os casos de uso. Obrigada, João. Obrigada, Edilson. Obrigada, Marcelo. Obrigado aí pelo convite e vamos juntos. Eu que agradeço, Aline. Obrigado aí a todos por estar aqui com vocês.
Eu trabalho aqui, na verdade, meu background aqui é todo baseado em inteligência artificial, tá, meus amigos? Mas eu gosto de pular em granadas, em buchas, então esse aqui é o meu papel de inovação e tentar materializar a inovação. Eu estou no projeto do Drex desde outubro de 21. Hoje eu sou advisor ali da Finasbac, então eu participei do Lift Challenge, acelero startups ali na Aceleração Next, todo aquele fluxo ali do Lift Challenge, Lift Day, Next e assim por diante. E dentro da Microsoft, eu estou liderando praticamente todas as iniciativas de Web3 e ativos digitais, não somente no Brasil. Semana que vem eu vou estar em Hong Kong, virei consultor de alguns bancos centrais ao redor do mundo, porque o tema CBDC está sendo tratado de maneira diferente pelo Brasil. E isso está virando referência global. O pessoal de Hong Kong gostou, Noruega gostou, Colômbia, México e Peru aqui na América Latina, eles têm gostado bastante dessa abordagem de Unified Ledger. Unified Ledger é um pouco do conceito de RLN e também caminhando aqui para um conceito de Finternet. Então, tudo que o Banco Central está fazendo aqui está em consonância com o que o BIS está fazendo. Então, hoje, tenho trabalhado ali em conjunto com o BIS também, que é o Banco Central dos bancos centrais e acaba suportando aqui o Banco Central do Brasil e outros bancos centrais. Então, nesses 3 anos, a gente tem, como você comentou, né, 5 consórcios, a gente está desde a área de tecnologia, modelagem de negócio, e agora dos 13 casos de uso da fase 2, a gente está envolvido em 7. Então, esse é o contexto que a Microsoft está apoiando, além da privacidade, que é a quarta opção. Foram ali, o Banco Central acabou escolhendo ali de 3 inicialmente, só que ela abriu essa porta para a Microsoft testar junto com a solução de ZK Rollup, ZK Nova, que tem vamos dizer assim, um embasamento diferenciado relacionado a qual que é a abordagem de privacidade em 2 camadas, mais próximo ali do conceito de RLN e de Finternet, tá? Então é esse todo o contexto que eu estou envolvido. Obviamente eu trago todo um time aqui comigo para apoiar essa jornada, meus amigos. Sempre bom estar com você, Aline. Bom, meus amigos, vocês viram que só por esse começo aqui vai ser monstruoso esse episódio, né? É muita informação boa. Na sequência, para a gente seguir nessa toada do Drex, Marcelo, conta pra gente o que você está fazendo na ClearSale e vocês, como que vocês estão trabalhando, com quem vocês estão trabalhando, vocês vão contar mais para frente aqui os casos de uso de vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Aline. Prazer, João e Edilson, estar com vocês aqui. Eu gosto muito de falar de Drex, eu acho que a gente está no momento de evolução, concordo com o que o João colocou. Talvez a gente esteja aqui numa referência, benchmark que está sendo construído. Bom, eu atuo dentro da ClearSale como chama aqui de Deal Ventures, que é a parte de diversificação de negócios. Estamos desenvolvendo novos produtos, soluções, entradas em novos mercados. Tem algumas frentes que estão comigo, então Open Finance, PIX, CBDC, então essa agenda aí obviamente, de competitividade, do Ethernet do Banco Central, mas outras questões ligadas à identidade digital, novos mercados, como o mercado, por exemplo, de BEX e outros assuntos que são aqueles assuntos mais difíceis, acabam ficando, obviamente, naquela área de inovação, né? Como o João colocou, a inovação ela tenta materializar em resultado ou disrupção de negócio, de mercado ou de tecnologia. Especificamente em relação ao Drex, a ClearSale participa, e eu particularmente estou nesse processo desde o início também, então a gente participou do Lift Challenge do Real Digital, ainda com o nome Real Digital lá no livro de 2021, e a gente participou lá num consórcio junto com o mercado Bitcoin, CPQD, depois a gente participou também do piloto Drex Fase 1, onde a gente está no consórcio, tem várias empresas, mas aí tá, o nome que aparece mais na mídia é a TecBan à frente, e agora a gente continua nesse mesmo consórcio participando do piloto fase 2, onde tem justamente 13 casos de uso, e agora o Banco Central abriu, né, para que exista aí a inclusão de novos, né, então outros participantes podem entrar, e a gente está conversando com alguns participantes. Em especial, uma questão muito forte nessa parte de análise de risco, conceito de identidade. A gente, desde o início, tentou contribuir e aprender, né, então a gente foi aprendendo e contribuindo nessa visão do que a gente conseguiria contribuir em processos de autenticação, de identidade, de validação, e a gente vem trazendo o conceito de identidade digital reutilizável como uma das vertentes que ajuda a privacidade
que na verdade ele é complementar, como o João comentou, as 3 tecnologias de privacidade que de alguma forma a gente já testou, inclusive no piloto da fase 1, e agora entra inclusive uma tecnologia da Microsoft para a gente testar, mas acho que o mais legal agora neste momento é o momento que a gente está onde a gente de fato vai começar a mergulhar em casos de uso, além daqueles que tinham sido definidos para o piloto da fase 1, que deram como definição pelo Banco Central, e agora a gente tem casos de uso que, na verdade, foram contribuições do mercado. E aí, eu reforço essa visão, que eu acho que o modelo de CBDC de atacado, que a gente está rodando hoje, né, testando aqui no Brasil, capitaneado pelo Banco Central, com um modelo bem participativo em relação a instituições financeiras, empresas até da criptoeconomia, fornecedores de tecnologia no desenvolvimento, validação do melhor modelo, desde a rede até os modelos de privacidade, implementação, escalabilidade e muitas outras coisas que provavelmente a gente vai falar aqui, é um modelo que parece ter um benchmark global. Eu acho que o João vai poder trazer, acho que bem legal essa visão dessa comparação global, mas eu acredito bastante nesse modelo. Eu acho que a gente está talvez aqui na pontinha do iceberg, potencial que a gente tem para de fato ter uma infraestrutura de economia tokenizada no Brasil que de fato consiga gerar eficiência operacional para os operadores e mais produtos a um custo menor, provavelmente inicialmente em assets, em ativos digitais para clientes finais, para usuários. Bom, e para a gente complementar essa fala aqui com a gente, Edilson Osório, obrigado, do Original Mind. Edilson também vai trazer um contraponto. Conta um pouco para a gente, que você comentou um pouquinho antes da gente gravar, que você estava falando sobre Drex um pouco mais cedo, com uma deputada. Qual que é a sua visão de tudo isso? O que você está fazendo hoje, trabalhando nesse mercado? Obrigada, Edilson. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Aline, João, Marcelo, é um prazer estar com vocês aqui hoje nesse bate-papo. Bom, eu sou especialista em segurança da informação, eu sou o fundador da primeira empresa de blockchain no Brasil, desde 2015, que é a Original My. Fui o responsável pelos primeiros treinamentos para todas as organizações que vocês imaginarem no Brasil, porque foi eu que trouxe o tema de blockchain para cá, né? Banco Central, todos os reguladores, bancos, todos os bancos, todos os estados, todos os governos. Então, tem uma boa parcela de participação na introdução desse tema no Brasil. Desenvolvo identidade digital desde 2016. Comecei com o Original My fazendo autenticação de documentos, certificação de documentos, assinatura digital em blockchain, identidade digital, voto digital. Inclusive, fomos um dos escolhidos, né, junto com a Microsoft também, para desenvolvermos as eleições do futuro em 2020. Participei do LIFT também em 2021. Do projeto através da CIP, e a gente desenvolveu uns projetos maravilhosos lá, consegui escrever e colocar um projeto lá para funcionar muito bacana. Bom, já palestrei em 26 países, tenho muita experiência com essa área de blockchain, porque eu comecei com Bitcoin em 2011 e estou nessa área de blockchain mesmo, blockchain, desde 2014, final de 2014, procurando projetos, trabalhando com projetos, desenvolvimentos, não só moeda pela moeda em si, isso nunca me interessou muito, mas como tirar melhor proveito da infraestrutura descentralizada que o blockchain provê, justamente para empoderar as pessoas e poder garantir a autonomia, a soberania das pessoas dentro de um ambiente digital. Então eu venho ativamente desenvolvendo muitos projetos nesse caminho. Bom, fomos selecionados pela ONU, constamos no relatório da ONU como caso real de uso de blockchain para a esfera pública, fomos premiados em Dubai como a melhor empresa de cibersegurança do mundo e tem diversos outros prêmios, como fomos finalistas no Horizon 2020 aqui na Europa, um dos 10 finalistas com os melhores projetos de blockchain para identidade, para autenticação. Ganhei um leão de bronze em Cannes, com um projeto de tokenização NFT lá, e estamos aí desenvolvendo. Estamos desenvolvendo. Em 2001, lancei um programa chamado Morning Crypto. No Morning Crypto é um programa diário, a gente já tem mais de 1.800 horas de conteúdo publicado, onde a gente fala diariamente de reguladores, governos, acompanhamos tudo o que está acontecendo na macroeconomia,
e falamos de blockchain, criptomoedas, tecnologias e inovação e inteligência artificial também consta no nosso programa bastante. Desde 2021, então, trazendo informação para a galera, sem um dia sequer falar sobre preço de criptomoedas ou fazer recomendação de compra de nenhum criptoativo. A não ser, a única recomendação é acumulem satoshis para você garantir o seu futuro e ter uma porta de saída caso seja necessário. Pelo menos uma reserva nunca é demais. A única coisa que eu falo, mas independente do preço. Isso aí é para a vida. Então, é um prazer enorme estar falando de Drex. É um tema que eu acompanho muito próximo há bastante tempo, desde que começaram a falar em CBDC, desenvolvimento a partir da China, como isso foi se espalhando para outros países que estão estudando, países que implementaram, países que estão fazendo alguma coisa no sentido. E hoje pela manhã eu tive uma entrevista ao vivo, ela foi no meu programa, a deputada federal Júlia Zanata, que ela colocou um projeto de lei para tentar evitar a extinção do dinheiro físico no Brasil, porque existe hoje um movimento e um projeto de lei em andamento que prevê a extinção do dinheiro físico. Então a gente trouxe no programa números, falamos sobre os últimos relatórios do Banco Central, mostrando números de utilização do dinheiro físico, dinheiro digital no Brasil, né, que já existe o dinheiro digital no Brasil no final das contas. Então trazendo os comparativos e a situação dos brasileiros em si, principalmente desbancarizados, que podem, caso a CBDC venha para o varejo, porque por enquanto ela está sendo desenvolvida no atacado, e no atacado tem muito espaço para desenvolver muita coisa, mas quando a gente fala em CBDC no varejo, aí a coisa fica ainda mais apertada para o lado da população. Por isso que esse debate aqui é tão importante. Maravilha, hein, gente? Então vocês estão vendo aí que experiência, informação, conhecimento não vai faltar aqui. Então vamos lá, vamos começar as polêmicas, as conversas. Marcelo, eu queria saber, não só depois eu falar o que a ClearSale tem feito até aqui no consórcio do Drex, mas antes de falar essa pergunta, o João tocou no assunto do Lift, o Edilson também. Para quem não sabe, o Lift Challenge é um laboratório de inovação do Banco Central em parceria com a Fenasbac, que começou a fomentar uma série de projetos e ali começou, acho que toda a história da plataforma do Drex começa aí no Lift Challenge. Então, só para quem não sabe, só fazer esse ponto aí que vocês dois tocaram nesse tema, essa complementação. Antes de entrar com os novos casos de uso, eu quero fazer uma pergunta para o João, porque a grande pedra no sapato, pode-se dizer assim, que não é alguma grande pedra no sapato, é uma preocupação em relação à segurança, à privacidade de informação, acesso a dados sensíveis, que o Banco Central é um dos maiores entraves, né? Essas questões de privatização. Como é que está hoje, né, esses casos de vocês? Como é que vocês estão lidando, esses desafios? O que está faltando? O que vocês veem aí? Exatamente o que vocês estavam colocando, a gente vai chegar aí. Uma coisa é varejo, outra coisa é atacado. Então, é uma questão ainda muito sensível. O Osório também acabou tocando nisso, a gente vai juntar tudo. A questão da privacidade, ela tem várias, vamos dizer assim, várias maneiras de ser endereçada, tá? Uma das técnicas que a gente pode utilizar aqui, por exemplo, é a técnica de ZK Rollup. Então você cria como se fosse uma prova de conhecimento zero entre camadas diferentes que a gente pode endereçar a questão da privacidade. Então a gente pode começar não a devagar, mas começa a pensar de maneira diferente. Se a gente tem uma camada 1, que hoje a camada 1 do Banco Central, ela é toda baseada em realidade BESO, e ela naturalmente não tem uma solução de privacidade. Na verdade, teria o Tessera, só que o Tessera ela entra numa parte como eu posso dizer, um P2P em relação à governança. Então, inicialmente o Tessera foi descartado pelo Banco Central e outras opções foram colocadas na mesa ali pelo próprio Banco Central, baseado em ZKP e assim por diante. Então, a Microsoft ela fez uma proposta relacionada à privacidade, relacionado à criação de uma ZK Rollup. Então, ela fica conectada na Layer 1
Então ele gera uma prova na Layer 2 e conecta na Layer 1 para fazer a verificação. Então eu pego todos os contratos inteligentes, jogo na Layer 2, e essa é uma solução factível de ser implementada. Então a gente está fazendo o teste para atacado e varejo. Então esse é o conceito do Banco Central. Quando foi aberto um capítulo do Banco Central no documento do BIS, Unified Ledger, a gente entrou no conceito de multiativos, atacado e varejo. Então, esse é o ponto que está sendo testado aqui no Brasil. Atacado e varejo e multiativos. Então, por exemplo, tokenizar recebível. E aí, é isso que tornou o projeto do Banco Central complexo. A privacidade no Banco Central, ele tem que ver a carteira do Banco Central e dos bancos. Mas ele não deve ver o saldo e as transações do João e da Maria. Porém, quando eu vou para a Selic, que é o sistema de tesouro, o STN aqui, sistema de tesouro nacional, a visibilidade, ou a granularidade da visibilidade já fica um pouco diferente. Então, o que o Banco Central quis ver com isso? Se realmente a plataforma que está sendo oferecida como privacidade, se ela realmente tem essa flexibilidade em termos de criar essas camadas de privacidade. Então, na hora que eu estou testando atacado e varejo, e também a parte de ativos, então ativos a gente pode ser recebíveis, renda fixa, FDIC, qualquer outro ativo, letras, até mesmo Trade Finance, né, que a gente está ali no projeto junto com o Inter, fazendo ali o Trade Finance com tokenização de soja, de recebível de soja. Então esse é um projeto onde a privacidade ela entra tanto na parte dos oráculos. Eu achei legal que eu comecei a estudar a parte de Trade Finance, e o Trade Finance, muitos projetos de Trade Finance internacionais morreram também por questão de privacidade. Porque algumas entidades criaram a plataforma, mas as outras ficaram com medo de colocar a informação lá dentro. Então esse é um ponto bem interessante. Então, como a gente está fazendo teste de atacado e varejo e multiativos, a gente tem que se preocupar com performance e com a privacidade de João e da Maria. Então, esse tipo de teste já foi executado, então nós já estamos aqui já caminhando para a fase 2, só que é uma arquitetura diferente. Por exemplo, o teste que nós fizemos na Austrália, a camada 1 era totalmente isolada da camada de acesso dos outros. Aqui no Brasil, vamos dizer assim, é uma camada realmente descentralizada. Na camada 1 ela é transparente, mas obviamente com a camada 2, quando você utiliza um ZK Rollup, esse é o conceito, tá? E aí, quando o senador me chamou lá para ir lá no Senado Federal defender a privacidade aqui do Brasil, relacionada à LGPD, tanto pro atacado e pro varejo, que é o caso aqui do Brasil, ele falou, cara, a gente vai ter soberania sobre isso? Sim. O Banco Central, desde o começo, ele falou, eu não quero overlap entre PIX e CBDC. CBDC aqui no Brasil não nasceu para ser utilizada para comprar o picolé na praia. Então, é igual o Marcelo comentou, a gente tem modelos de negócio específicos para ser utilizado com Drex. Na verdade, Drex fica meio genérico. A gente tem que falar de real digital para atacado e real tokenizado para o varejo. Provavelmente vai ser em ondas, né? Quem já está acompanhando o sistema do ecossistema financeiro, provavelmente vão ser ondas. Provavelmente, aí entrando no campo das hipóteses, a gente vai ter a onda do atacado e depois a gente vai ter a onda do varejo, que também já está sendo testado. Então, são várias possibilidades. Infelizmente a gente ainda não tem uma data específica para o Drex ser lançado, mas a plataforma está em produção. Então essa Layer 2 que a gente está propondo, ela está em consonância aí com o conceito de RLN, que está sendo testado no projeto Agora, do próprio BIS, e também está em consonância com o projeto do Finternet, que é uma das hipóteses que pode ser aplicado aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma grande possibilidade de ser o primeiro país a implementar o conceito do Finternet, o framework do Finternet aqui no Brasil, mas com segurança e privacidade. E como você disse, né, João, agora há pouco, é só a ponta do iceberg a CBDC. Agora eu quero chamar o Marcelo para complementar o que a ClearSale tem feito até aqui no consórcio, a posição hoje nessa segunda fase do piloto. Boa. Pontuar algumas questões, e eu concordo bastante com o que o João colocou. Eu acho que tem pontos importantes que eu acho que vale a gente citar, porque quando a gente fala de privacidade, fica muito... obviamente tem uma questão que talvez chame a atenção. Geralmente quando a gente fala de privacidade, tem uma preocupação
em relação à segurança efetivamente dessa infraestrutura. E aqui tem essa visão de que eu acho que o único ponto aqui que eu tenho até escrito em relação ao Drex, que Drex virou o nome de tudo, né? Eu concordo com o João, então isso gera uma certa confusão, porque o Drex ele é essa infraestrutura que pode ter vários layers, e aí a gente está testando inclusive essas camadas, e como são essas conversas entre essas redes, on-chain e também off-chain, mas também é a moeda, né? Então, entre aspas, o próprio CBDC, né? A moeda digital. Então, o Drex é a infraestrutura, Drex, e aí eu acho que esse era o nome que até o Banco Central usava mais no início, antes dele criar a marca Drex, vamos chamar assim, mas de fato você tem ali o real digital como a operação da CBDC de varejo, de atacado, e um real tokenizado que seria ali, né, CBDC de varejo, tem que fazer essa analogia. Então, isso importante, porque até agora a gente testou muito olhando essa infraestrutura, o Drex, e o conceito efetivamente de validação dentro do real digital, e agora tem essa perninha do real tokenizado. Existe um primeiro teste da fase 1, que era ali um título simulado, né, do Tesouro Nacional, como se fosse um Tesouro Selic ali, mais mintado ali como um real tokenizado, ou lastreado num real tokenizado, e a gente teve esse teste. Mas agora os casos justos estão indo de fato para essa visão onde eu entrego isso, né? Então, posso ter um ativo, como exemplo, o João citou alguns ativos que você pode criar, lastreados, por exemplo, em commodities, por exemplo, como safra de soja, e aí na ponta você de fato vai passar a ter, né, nessa visão dessa moeda tokenizada com um ativo associado, ali na ponta distribuído para uma pessoa física, uma pessoa jurídica que vai ter posse daquele ativo. E aí essa visão de privacidade e segurança, que foi uma preocupação desde o início, tem amplitude. A preocupação já era grande no início, e eu acho que a gente está evoluindo bem. A gente tem várias camadas, eu acho que tem um ponto de atenção aqui, que eu vou vincular onde a gente está trabalhando mais, com os casos de uso, onde a gente já atuou e que a gente está trabalhando nesse momento, que por mais que eu tenha camadas onde eu consiga fazer a validação, a privacidade, a criptografia, conseguir embaralhar as informações para que elas não fiquem disponíveis, a gente sempre vai esbarrar numa ponta ali, que é a conexão com o cadastro do usuário, o cadastro da empresa. Aqueles dados são os dados da ponta onde eu tenho alguém que passa a ser proprietário daquele token ou daquele ativo digital. E esse é um ponto muito importante, porque aqui a gente esbarra justamente no ambiente on-chain, vamos chamar assim, nessa infraestrutura do Drex, com o ambiente off-chain. Esses cadastros, todos esses dados, normalmente estão fora ou pelo menos no desenho que a gente está vendo até agora, está fora desse ambiente. E aí entra um conceito muito importante, que é o conceito de como você conecta isso e essa visão de identidade digital, que não necessariamente precisa ser em blockchain, mas esse conceito, como eu consigo garantir também essa privacidade e, ao mesmo tempo, rastreabilidade, que o Banco Central, a partir do momento que ele opera essa infraestrutura, ele precisa garantir toda a validação desses dados, questões regulatórias, como até a questão de lavagem de dinheiro, por exemplo, é uma questão que ele precisa garantir, e ele vai precisar garantir nessa infraestrutura. E aí, quando traz para os casos de uso, então, no primeiro caso de uso que a gente participou, lá no Lift Challenge, e aí é até legal falar isso, né? O Lift ele já existia antes, e o primeiro Lift que foi o Lift Challenge, né? Já existia o Lift como um programa, efetivamente, para buscar, testar, validar várias hipóteses e novas possibilidades. O Challenge já foi ali numa visão do Banco Central de desafiar o mercado e olhando o mercado global, e aí cria o Lift Challenge, que foi a primeira edição dessa versão Challenge do Lift, né? E lá a gente fez um teste inicialmente, que era basicamente a gente já com essa preocupação e ali ainda numa visão de KYC, mas para garantir que eu tinha validação de usuário. Lá era um caso de uso que era, por exemplo, um precatório, que a gente estava ali tokenizando um precatório e vendo como isso funcionaria. Lá a gente ainda não usava Hyperledger Base, porque na verdade naquela época do Lift Challenge ainda não existia determinação
do Banco Central, né, a definição do Banco Central quanto à infraestrutura a ser utilizada. Depois ele trouxe a EVM Hyperledger Bezo como esse padrão. A gente usou uma outra infraestrutura de blockchain, vários consórcios usaram diferentes também, mas lá a gente testou essa parte do precatório e ali a gente começou, a gente chamou a atenção essa visão do que o IC, da validação do usuário final, como que esse usuário final vai estar plugado, como vai ser o controle disso, como que a gente otimiza isso para garantir que a gente tem efetivamente colabora nessa infraestrutura do Drex, garantindo a preocupação desde o início de segurança e de privacidade. No piloto fase 1 do Drex, né, que está terminando, a gente está abrindo agora a fase 2, a gente entrou mais no detalhe, ali no caso, obviamente, tinha os casos de uso já definidos pelo Banco Central, então a gente participou, ajudando a desenvolver, obviamente, ali os smart contracts, testando e fazendo todos os testes ligados às tecnologias, às ferramentas disponíveis que foram colocadas pelo Banco Central para a gente testar. Ali a gente identificou e reforçou a visão dessa importância de como a gente vai tratar essa questão de identidade digital. A gente coloca isso inerente dentro do Drex, dentro da infraestrutura, ou se a gente pode trabalhar outras camadas onde a gente garanta isso, principalmente a conversa on-chain, off-chain. E aí a gente começou a testar alguns modelos, só para ter uma ideia, ter uma curiosidade de quem participou, como é que eram os testes, só para ter uma ideia, né? Quando a gente fazia um teste, por exemplo, vou transferir um título lá, um TPST do Marcelo para o João. Todas as minhas informações simuladas, obviamente, do Marcelo e do João, estavam num repositório dentro dessa estrutura do Drex, que chamava Key Dictionary. Obviamente, isso não é viável, era um repositório aberto, eu poderia até encapsular, mas como eu garanto que aquele dado é validado do banco A para o banco B, como é o cadastro, só para dar um exemplo real de como foi feito o teste. Obviamente, os testes das ferramentas de privacidade garantiram que aquele dado não ficava aberto, né? A transação não ficava aberta para outros participantes, né? Lembrando que a gente está nesse modelo, é uma rede permissionada, você tem vários nós, servidores plugados, basicamente cada consórcio, como se fosse um representante de uma instituição financeira ali plugado, com alguns nós, e tem nós que são do próprio Banco Central, e aí o próprio conceito, né, da rede blockchain, os nós fazem as validações, obviamente eles têm acesso aos dados daquela, se não tiver nenhuma ferramenta que garanta uma camada em cima de privacidade, esse dado estaria aberto para todos que são plugados ali. Então, uma instituição Y conseguiria ver o que o banco A está passando para o banco B ali em termos de transação. Se não houvesse esses testes, essas camadas que a gente está colocando de segurança. Mas, de qualquer forma, ou esse modelo do Key Dictionary, ou seja, repositório com os dados de usuários, que seriam os usuários finais, então, esse exemplo que eu citei, por exemplo, Marcelo e João estariam lá com um cadastro ali disponível, é um ponto muito importante. É um ponto que entra em relação à questão de segurança e privacidade, e aí sempre vai ter esse dilema de até que ponto eu consigo garantir esses dados para que eles não fiquem disponíveis e, ao mesmo tempo, eu tenho a capacidade de fazer rastreabilidade e análise das informações em alguns papéis que o Banco Central, independente se a infraestrutura que ele usa hoje é o SPR, são sistemas atuais, ou se passa a ser uma infraestrutura nova como o Drex, ele tem ali como mandato, inclusive, fazer todas essas validações, garantia do sistema financeiro como um todo, mas também dessas questões de lavagem de dinheiro, de validações de garantia, de normatização de governança. Então, a gente começou a testar as questões de DD e agora, para os casos de uso, no caso de uso que a gente está trabalhando agora, que a gente traz, é um caso de uso que a gente está dentro do consórcio e mostra a importância ainda mais dessa identidade. Que caso de uso né? É um caso de uso que a gente está chamando de CPR Verde. Então, o CPR Verde ele é um instrumento de financiamento que já existe, onde você tem que ter contrapartida, você consegue dar ali um financiamento subsidiado com uma taxa diferente, mas que o produtor rural, por exemplo, ali que está na ponta captando esse financiamento, ele tem algumas responsabilidades ou contrapartidas com caráter de sustentabilidade ou ambientais, como, por exemplo, recuperação de uma determinada área, fazendo reflorestamento, manutenção de floresta em pé, ou recuperação de uma região, por exemplo, uma região específica, perto beira de rio, né, que é uma mata ciliar. Então, esse exemplo. Tá?
por que a gente escolheu esse teste? Primeiro, a importância esses instrumentos são instrumentos importantes nesse momento que a gente está nessa agenda, e tem muita dificuldade você garantir tais subsidiados com todo o controle que precisa ser feito para você garantir essa validação. Como tem essa contrapartida, como é que você garante essa validação? E aí, o que acontece normalmente é que esses instrumentos, eles ficam caros porque eles só saem do governo normalmente, ou mesmo que possa ter um investimento privado, o custo disso é tão alto que você acaba tendo só pessoas qualificadas que podem investir 1 milhão, 2, 10 milhões de reais, acabam tendo esse tipo de instrumento como financiamento. Então, esse CPR verde já existe, então a ideia é tokenizar esse CPR verde e, com isso, conseguir agrupar vários CPR verdes no modelo de CR verde, por exemplo, onde eu consigo agrupar e eu passo a ter um ativo financeiro que eu posso distribuir para o mercado, conseguindo trazer por tickets menores, aí já mostra a capacidade de escalabilidade, de conseguir trazer um modelo diferente, e essa é a estrutura, de uma forma muito simplificada, que a gente está colocando. E aqui entra, inclusive, trabalho que não teve na fase 1, para a fase 2, um trabalho muito próximo da CVM, que entra agora também como uma das empresas que regula o mercado financeiro, para poder estar acompanhando isso. E aqui claramente mostra a importância que a gente está vendo, além das ferramentas de privacidade já existentes como outras, como a gente pode incorporar esse conceito de identidade digital. No caso, a gente tem a proposta que ela também aconteça no modelo também em blockchain, em especial testando como que a gente coloca isso em relação ao produtor rural, nesse exemplo, que é quem vai receber esse CPR verde, que vai receber o financiamento, como quem vai comprar esses ativos que vão estar ligados a esses CRAs. Eu imagino que aqui é um ativo que é um agrupamento de vários CPRs verdes, e como a gente consegue garantir essa distribuição, esse controle, e o quanto a gente consegue otimizar isso para, de fato, ter um custo menor de distribuição, o que viabilizaria, por exemplo, que esse instrumento pudesse ter um investimento de 5, 10, 20 mil reais, isso ampliaria a capacidade de investidores privados, por exemplo, o que fomentaria ainda mais esse mercado. Então, aqui tem um caso de uso pensando na tecnologia, mas com uma ligação forte em relação ao mercado, já pode ser implementado, e uma agenda específica de sustentabilidade, que eu acho que é uma das agendas com maior potencial, mesmo que na área econômica, para a gente trabalhar esses ativos no Brasil. A gente está falando do agro. É o agro sustentável, né? E a gente está falando do agro, né? Um setor que movimenta mais de 27% do PIB, né? Então, tem outros casos de uso, tem o AgroToken, que a Microsoft é envolvida, que é um barter digital, um caso com a Visa sensacional também, um barter de commodities tokenizadas. E agora eu quero escutar o Osório. Osório, conta para mim, você que está aí desde os primórdios do Bitcoin, né, apresentou o caso para a ONU, quero saber desse caso também quero que você conte para a gente, esse caso que você apresentou em 2016 para a ONU, de uso de esfera pública. Mas antes disso, o presidente do Banco Central fala muito dessa ponte, né, do mercado descentralizado com a CDBC. Quando eles explicaram aqui, só para relembrar, eu acho que houve uma confusão no início, quando anunciaram o Drex, porque nem o Banco Central explicou para as pessoas que era uma plataforma, um real tokenizado, tudo isso que vocês colocaram aqui. No final das contas, os consorciados internamente acabam nos falando, todo mundo sabe, estão testando dentro de uma plataforma, forma de atacado, varejo, então acho que ficou um pouco confuso. E aí eu acho que veio um pouco o que o João falou, que o Drex virá em camadas, né? A onda do atacado, a onda do varejo, e assim a gente vai testando. Osório, conta como que você que está aí, desde os primórdios do Bitcoin, como que você enxerga essa ponte, como que você enxerga essas questões de privacidade. Obviamente, ao regulador, ele vai querer te controlar, né? A gente já sabe disso. Em relação ao uso, né, da Drex e o Banco Central, realmente eu acredito que o Banco Central foi muito infeliz nas primeiras declarações, porque ele mais confundiu o mercado do que ajudou. Quando ele mistura ambos as terminologias, tentando deixar claro que é para utilizar no atacado, mas dando muitos exemplos de utilização no varejo. E a gente tem recentemente até a fala de um diretor do Itaú, dizendo que se o Drex, se o real digital existisse na época do Covid, a pessoa só poderia fazer as compras num raio de 5 quilômetros da sua casa. Isso é assustador quando você fala, porque isso é, de fato, o controle, tendo a certeza de quem tem o acesso ao dinheiro, o governo tendo acesso ao dinheiro das pessoas e controlando onde, quando e como as pessoas gastam. Essa parte, ela é assustadora, porque a gente vê a implementação das CBDCs hoje no mundo, os países que implementaram a CBDC são países cujas
se puder dizer que são democracias, fica muito no limiar. A gente tem Rússia, a gente tem China, a gente tem Índia. A Índia é uma democracia, Hungria, né, Cazaquistão, Austrália e Colômbia pararam com a CBDC porque encontraram diversos problemas em relação à privacidade e controle das pessoas. A Austrália, Colômbia e Canadá, que estavam ativamente pesquisando e desenvolvendo a CBDC e pausaram o projeto agora enquanto não conseguirem resolver as questões de privacidade e a possibilidade de repente, haver um governo um pouco mais autoritário no futuro e fazer mau uso desse grande poder que ela tem em mãos se a Drex no varejo chegar nesse nível de detalhe. Falando em Drex, tokenização e tal, a gente entende mais tecnicamente quando fala em Drex, que é o real digital que vai rolar no atacado, principalmente entre empresas, e que isso vai ser entregue para os bancos de alguma maneira, e os bancos vão tokenizar esse dinheiro e entregar para os seus clientes da maneira como eles bem entenderem, né? O dinheiro digitalizado, o dinheiro tokenizado para os usuários. E aí, quando a gente fala na parte, principalmente voltando na privacidade, eu fico meio receoso quando, por exemplo, né, o João, por exemplo, ele citou o ZKP, né, Zero Knowledge Proofs. Eu sou estudioso de Zero Knowledge Proofs há muitos anos, porque uma das coisas que eu trabalho demais na minha vida é criptografia, praticamente no dia a dia, desenvolvendo ferramentas de criptografia forte. Inclusive, em 2018, eu desenvolvi a primeira ferramenta de voto secreto em blockchain público, utilizando os ZK Snarks, que foi desenvolvido por um dos patrocinadores aqui do evento, né, através dos papers deles, todo o sistema de tokenização, eu converti isso para ser utilizado no Ethereum, fazendo a validação dos ZK Snarks on-chain. Então a pessoa pode votar, a identidade dela é desvinculada do voto, o voto é registrado em blockchain de maneira, utilizando o Zero Knowledge Proofs, de maneira criptografada. Ao final, um grupo de pessoas descriptografa esse resultado, e o resultado vai bater porque criptograficamente ele é válido, a criptografia não mente. E ela está registrada on-chain porque essa validação é toda feita on-chain. Isso eu fiz em 2018. Então, por exemplo, na camada de roll-ups, a gente, entendendo a infraestrutura, a gente imagina então que o Banco Central, fazendo uma analogia com o que a gente tem hoje em dia, o Banco Central como sendo o grande Ethereum e as instituições e as outras como os roll-ups que vão se conectar ao blockchain principal, justamente para poder consolidar essas informações dentro dos seus ambientes e utilizando o Zero Knowledge Proofs, eles fazem a rolagem, o roll-up desse registro para a rede principal. Então a gente tem uma camada de privacidade entre a instituição, a camada principal e o restante dos participantes dessa rede não conseguem ver o que entre instituições estão fazendo. E caso uma instituição queira falar com a outra, provavelmente vai utilizar um oráculo, uma bridge, para fazer uma conexão e simplesmente passar uma mensagem e consolidar o dado de um lado para o outro, libera, não libera, trava aqui, libera ali. Vindo para as startups, em matéria de ser aberto, existe sim uma definição de descentralização, porque Banco Central, governo brasileiro com seus nós, instituições participantes com seus nós, talvez no futuro rodando seus próprios roll-ups, que seria o ideal para cada uma. E daí para dentro, eles podem tokenizar o que eles bem entenderem, lançando para os seus clientes, utilizando seus métodos de tokenização. Então, ela tem uma certa descentralização, levando em consideração a estrutura, a topologia. Mas ela não é descentralizada, ela é permissionada, ela não é descentralizada no sentido que qualquer fintech ou qualquer desenvolvedor poderia desenvolver uma solução e conectar lá. Ela vai precisar pedir permissão, e aí, pedindo essa permissão, ela vai ter essa autorização pelo Banco Central, desde que ela cumpra inúmeros quesitos. Então, as startups que acharem que vão acabar desenvolvendo coisas, ela não é bem assim, né? Você provavelmente vai ser uma empresa consolidada, ou através de uma empresa consolidada, que já tem o pé lá dentro do consórcio, que já está lá dentro com suas conexões, seus nós e tudo, para poder acessar a estrutura lá dentro. Em relação à identidade digital, eu acredito que existem maneiras de você tornar a coisa privativa, no sentido de para a pessoa ter acesso e os outros não poderem ter, e a pessoa ter poder sobre os dados que ela está disponibilizando para aqueles acordos. Nesse caso, Zero Knowledge Proofs ajuda demais.
para esse caso realmente para manter a privacidade. Eu acredito muito no potencial de Zero Knowledge Proofs, onde aquela questão que é, acho que a principal discussão, como validar os dados, como garantir que esse dado é válido, não é um dado fraudado. Eu normalmente, eu evangelizo, porque é um termo que eu venho carregando já há muito, não é um termo, né? Uma metodologia que eu venho carregando há muito tempo, é a seguinte: já existe o melhor validador para cada atributo. Nós não somos uma identidade, nós somos um conjunto de atributos. A nossa identidade é um conjunto de atributos. E para cada um dos atributos, existe o melhor validador. Quem determinou o grau do meu óculos foi o meu médico oculista. Ele sabe melhor que ninguém que eu uso esse determinado grau. De repente o Magazine Luiza ou a Amazon, tô dando um exemplo hipotético, sabe qual é o melhor endereço daquele usuário, uma melhor forma de contatá-lo através de e-mail. E ele poderia, e aí que é o grande desafio, é fazer com que todos esses melhores validadores de cada dado consigam emitir os certificados, validando que esse dado é o dado e que isso possa ser anexado à identidade. E aí, essa identidade, esse dado com Zero Knowledge Proofs anexado à identidade, já tokenizado, o usuário final, sendo empresa, com seus dados cadastrais, banco, contas, saldos, essas coisas, como pessoas, teriam os seus dados mais protegidos. Mas a gente ainda continua com o problema dos saldos, né? O Marcelo mesmo disse, existem situações em que você consegue fazer uma transação totalmente sem ter acesso ao valor negociado, por exemplo. Mas, para outros casos, é necessário que o Banco Central ou a instituição, o regulador, tenha acesso a essa informação, né? Tanto eu até fiz uma brincadeira hoje mais cedo, que eu apresentei lá os códigos-fontes que estão disponíveis, que é o que a gente pode considerar como oficiais, porque como não é um projeto aberto, ele está sendo disponibilizado para visualização, mas não é um desenvolvimento aberto à comunidade para o desenvolvimento. O Banco Central, como toda instituição centralizada, ele tende a atrasar na disponibilização das informações atualizadas. Então, considerando o que temos lá agora no repositório, que inclusive os smart contracts da primeira versão já foram retirados, eles não estão lá, acabaram sobrando todos os ABIs, e aí eu tive que garimpar a ABI para saber quais os métodos que estão sendo utilizados dentro dos smart contracts que o pessoal tem desenvolvido. Tem coisas lá que, na minha cabeça, em relação à privacidade, isso é minha opinião pessoal, eu acho que ainda deixam muito a desejar. Por exemplo, a possibilidade de você poder, do Banco Central, da forma como está estabelecido neste momento, levando em consideração que é uma fotografia do que está disponível no GitHub do Banco Central, do Bacen. Eles teriam a possibilidade de fazer transferências de tokens real digital de uma conta para outra, diretamente pelas carteiras. O burn, que é assustador, ao invés de poder fazer o burn somente dentro da instituição, teoricamente o Banco Central poderia queimar esses tokens ou congelar as contas dentro desse repositório, desse dicionário de dados que o Marcelo citou. Tem a possibilidade de a sua conta ser bloqueada e o saldo ser bloqueado não na totalidade. Aí eu fiz uma brincadeira com o pessoal, falei, imagina se tem um governo mais maluco no futuro e isso cai para o varejo da forma como está, o fulano passa no farol vermelho e a conta dele é bloqueada na multa, no valor da multa daquele momento. E o cara tava falando, putz, eu tô com a minha programação aqui, eu vou deixar para pagar outro mês a multa porque eu vou manejar isso. E aí o governo é maluco, vai lá e já bloqueia a conta do cara, a quantidade de dinheiro para pagamento daquela multa, né? Então, eu entendo que isso está sendo desenvolvido, eu entendo que tem muita coisa para andar, que tem muita coisa para evoluir, mas a falta de informações e não atualizadas, né? Estava até comentando antes, né? O próprio João falou assim, existem outras tecnologias que o pessoal está desenvolvendo, a gente não pode nem comentar ainda, mas aquilo que está lá já não é mais, né? No caso do Zither. E o Zither, eu fiz uma brincadeira com o pessoal, falei, pô, sacanagem, o Zither ele foi criado para trazer transações anônimas, né? Privadas, não anônimas, transações privadas para as pessoas utilizando o blockchain público. E, pô, o primeiro caso de uso que o Banco Central me testa em cima do Zither é queimar os tokens na wallet do usuário. Eu falei, pô, que sacanagem, né?
tentar reverter. E é muito difícil de fazer, sem sombra de dúvidas. Ele foi criado justamente para proteger o usuário desse tipo de possibilidade. Mas o João falou, já não é mais. Mas aí o Banco Central precisava ter um pouquinho mais de velocidade, talvez, para atualizar, porque é a fonte de onde a gente consome informação e de onde a gente vai disponibilizar as informações para a mídia. Essas informações não são corretas ou atualizadas, e infelizmente a impressão que isso passa para o mercado acaba ficando ruim por alguns motivos. Né? Eu só queria complementar aqui 2 pontos. Eu acho que o que o Gilson colocou, eu acho que vale destacar que, obviamente, está nesse estágio de desenvolvimento, né? Então, acho que ele citou isso, mas exatamente esse ponto, né? Então, a gente sabe que o que está ali ainda por isso que acho que o nome piloto cabe bem aqui no contexto que a gente está trabalhando, porque é isso, a gente ainda está em desenvolvimento, tem esses pontos e essas dúvidas são muito pertinentes, né? As preocupações são muito pertinentes, mas eu acho que a gente está justamente nesse momento entendendo como funcionaria. Eu acho que aí vai entrar a parte de governança e regulação, Edilson. Eu acho que esse ponto vai ser um ponto muito importante, porque, assim, tecnicamente, sim, a partir do momento que você tem um token, de acordo com como você monta esse token, a princípio você poderia, tendo um real tokenizado, a depender se a relação for 1 para 1, você poderia, na prática, efetivamente, ali, congelar, queimar, né, alguns tokens. Mas, gente, peraí, eu quero complementar, porque eu ia falar disso. Porque existe um acordo da Basileia, existem regras. O Banco Central não pode ir lá, você está devendo a parcela do seu carro. Se você não pagar, você tem a opção de, eu não vou pagar amanhã porque eu vou pagar o leite das crianças. A realidade do brasileiro, a gente sabe que o cara hoje ele escolhe o que ele vai pagar. Aí se o cara, exatamente, ele tira o dinheiro da conta do cara nesse sistema automático, eu acho que, tudo bem, a gente está falando de possibilidades, é um ambiente de testes, mas muito provavelmente que a gente quer ver todas as melhores soluções aí para os brasileiros para beneficiar de fato a economia. Mas eu achei essa da multa, eu fiquei com um pouco de medo. Eu acho que aí entra uma questão de governança. E até agora a gente não entrou nesse, de verdade, o Banco Central não entrou a fundo nesse quesito de governança, né? Basicamente, a gente está pensando em tecnologia, modelo. Com esse modelo, essa infraestrutura, eu consigo operar, consigo garantir, né, de fato, operacionalidade, escalabilidade, segurança, privacidade. Aqui se resolve ainda a parte técnica. Mas a parte de governança, essa camada de governança, ela é necessária. E eu acho que aqui tem os contrapesos que provavelmente, diante de qualquer tipo de regulação, virá. E eu acho que é importante ter essas preocupações em relação a essa questão de governos, né? Então, como que um governo tem esse tipo de relação ou esse tipo de governança? Então, como que a gente estabelece legislação? E só mais um ponto, acho que tem uma questão muito, muito importante que, na verdade, a gente está começando a falar um pouco mais agora, a gente não estava falando antes, que é essa questão de oráculos. A gente sempre ficou falando, e eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que trabalhar bastante agora nos casos de uso, né? Então, porque, na verdade, o oráculo, assim, a gente fica usando o termo oráculo, mas o oráculo, na verdade, é uma ferramenta, um repositório, ou algum processo que garanta uma determinada informação, que valide uma determinada informação. E ao fazer isso, você precisa ter um modelo de certificação desses oráculos, porque eles são a garantia para, provavelmente, o smart contract vai consultar esse oráculo e olha a importância que tem isso, ele é um validador ou de um dado. E um ponto de vulnerabilidade. Um ponto de vulnerabilidade. Um vetor, né, de ataque muito grande. Exatamente. Então, quando a gente entra falando de oráculo agora, tem outro ponto que a gente está falando muito de privacidade dentro da camada da rede, né, da rede blockchain ali do Drex. O oráculo precisa ter uma atenção especial agora dos oráculos, porque, como eu disse, como acabou de falar agora, claramente é um ponto de vulnerabilidade. Ele é necessário, porque é claro que a gente precisa disso, porque ele é a comunicação aqui, vou chamar, estou usando bastante essa terminologia, porque acho que talvez facilite para vocês entenderem, ele é a comunicação on-chain off-chain, então, da onde eu vou buscar o dado, fazer essa validação, o que processo é esse, está vindo de algum lugar, fora desta rede principal, que é a rede do Drex, tá? E aí isso conversa bastante, o Dito comentou, acho que o último ponto que eu queria trazer, que é um ponto que gostei bastante de escutar ele falando aqui, porque é uma das coisas que a gente acredita muito forte na Cresceio, que a gente foi aprendendo desde o início, que é essa visão dessas credenciais. A gente chama de credencial aqui, né? Então esse conceito de eu ter uma credencial com vários atributos ali dentro, e quem é que tem
quem é que tem credibilidade no mercado ou credibilidade institucional para poder emitir credenciais. Esse é um ponto super importante, porque aqui, além do Oracle, esse nível de privacidade e garantia, tem essa outra questão. Quando você começa a trabalhar com as questões credenciais, o ZKP ele é uma camada que vai fazer ele consegue fazer a validação sem precisar que o dado esteja aberto, mas ele confia naquela credencial, ou seja, ele confia naquele dado que está naquela credencial, que virou um token, por exemplo, se a gente está colocando numa rede blockchain, entregando isso como um dado para o usuário final, que ele permite ou não aquele dado estar disponível, aquela credencial estar disponível. Mas a veracidade dos dados que estão dentro daquela credencial é fundamental. Então, essa a visão do emissor da credencial. Quem é esse emissor de credencial? Ele tem credibilidade para gerar esse dado? Que nível de credibilidade é esse? E aí, provavelmente, a gente vai ter vários players no mercado, várias empresas do governo e privadas que podem ter esta credibilidade para gerar essas credenciais. Quando a gente fala eu falei de identidade, mas a gente trabalha muito nesse conceito das credenciais também, né? Como eu garanto a emissão da credencial, a credibilidade dessa credencial, que pode ser com dados da ClearSale, tem muitos dados que a gente acredita, mas pode ser do mercado. Então, como é que você padroniza essas credenciais também? Esses acho que são pontos de atenção e estão colocados. Eles não nasceram com o Drex, mas eles surgiram a partir que a gente começou a trabalhar e entrar dentro das estruturas necessidades. Então, trago atenção às questões das credenciais e dos oráculos, que a gente provavelmente vai trabalhar, vai precisar mergulhar na fase 2 agora. Osório, só para complementar, eu acho a agenda do Banco Central e da CVM uma agenda, tanto o Roberto Campos Neto quanto o João Nascimento, eles têm visões muito interessantes sobre a economia tokenizada, toda essa agenda digital. Eles se uniram, né? Historicamente, isso foi muito importante para impulsionar essa nossa economia e essa nova fase. Você acha que com a saída do presidente do Banco Central, por exemplo, entrando agora o Galípolo, pode ter uma tensão política? Você falou, quem vai vir agora pode impactar? Eu, especificamente, acredito que não. Acho que o governo não vai barrar a inovação tecnológica. Acho que é um projeto que, de fato, eu quero depois escutar vocês sobre parte de inclusão financeira, o que muda de fato para a população, mas eu queria sua opinião nessa questão. Eu acho que no Brasil não vai impactar a mudança de gestão, porque o Brasil está muito comprometido. Bom, o Brasil é BRICS, todos os países do BRICS praticamente já implementaram a CBDC, e estão desenvolvendo o Petro Yuan, que foi um nome que eles colocaram, que eu particularmente achei horrível o nome, mas chamaram de Petro Yuan, que seria a moeda que correria dentro desse grande ledger, conectando todo o BRICS, que eles estão combinando de fazer essa moeda nova, seria uma CBDC transacional entre os países, justamente para desdolarizar, para não ficar tão apoiado no dólar como é hoje, né? Então isso está caminhando, eu acho que dificilmente vai caminhar para trás, porque isso é a agenda do governo, nesse ponto. Em relação ao DeFi, que você tinha comentado antes, eu acabei não respondendo, desculpa. Minha opinião, eu acho muito difícil falar em DeFi, no conceito que a gente usa de DeFi no mercado de Web3, que é finanças realmente descentralizadas, porque no final das contas, as pessoas elas vão acabar utilizando provavelmente grandes empresas, instituições licenciadas e vão acessar esses sistemas que vão rodar nos seus próprios ledgers, caso seja implementada essa linha de roll-up. Então não tem uma coisa de realmente descentralizado. Você terá os roll-ups das empresas as empresas vão construir os seus sistemas, plataformas, apps, de apps centralizados, sei lá como que pode chamar isso, dentro dos seus roll-ups, e a camada do Banco Central de liquidação final, onde vai fazer o settlement de tudo, com ou sem ZK, provavelmente com ZK, vai ser ZK roll-ups justamente para manter essa privacidade instituições, mas o DeFi, como a gente fala no mundo de Web3, eu acho muito difícil utilizar esse conceito de DeFi. Talvez surja um novo termo, no meio termo aí, porque ela é meio descentralizada, mas é centralizada por uma instituição, mas é meio descentralizada. Dificilmente o usuário final, o cliente final, principalmente nessa fase onde é atacado e estão falando de instituições com instituições, as pessoas terem autonomia completa sobre os seus ativos, que é sobre isso que a gente fala quando fala, por exemplo, na criação do Bitcoin,
que é a eliminação do intermediário e a autonomia do usuário em relação aos seus ativos no mundo digital. Essa foi a grande contribuição do Bitcoin para a humanidade. Nunca na história da internet você teve um ativo que não podia ser duplicado, né? Então isso que o Bitcoin traz, e depois vem com Ethereum, outros projetos, e agora o ecossistema está simplesmente enorme. Então DeFi, nesse conceito de DeFi eu acho difícil. Eu acho que vem uma coisa no meio termo. Se vocês puderem, João, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, mas é um sentimento que eu tenho em relação a como vai ficar a figura final dessa coisa. Um dos requerimentos do Banco Central que ele colocou pra gente participar nessa questão da privacidade foi, olha, a nossa Layer 1 é descentralizada e é um ambiente permissionado. A Layer 2, ela deve seguir as mesmas características ou ter similaridades com a Layer 1. Então, igual você comentou, Edilson, o que nós estamos tentando fazer? Esse ZK Rollup, ele ter de maneira descentralizada provers distribuído entre os bancos, tá? Mas um ponto que eu achei interessante na fase 2, um dos projetos que foi autorizado ali foi o AMM, Automate Market Maker ali. Então, o core da coisa ser totalmente DeFi, que esse foi um sonho ali, tem um paper, se não me engano, do Fábio Chan, que foi onde o Banco Central sempre utiliza, não sei se vocês veem sempre na apresentação do Campus Neto, do Fábio Araújo, é um diagrama, um framework, onde o core é o Ledger. Baseado nesse paper, eles comentaram, olha, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, que seja a plataforma Drex. Então, pode ser que... Vamos lá, aí tudo depende, quando você perguntar para alguém, né? E aí, é isso mesmo? Depende. Então depende da referência. Tá perto ou tá longe? Depende da referência. Então, baseado ali no Fábio Chan, naquele paper, pode ser que esteja próximo do DeFi. Mas talvez ter uma interoperabilidade ou integração com o mundo não permissionado, talvez seja o caminho mais próximo. Mas full DeFi, aí para mim o meu ceticismo começa a ficar um pouco mais forte. Hein? Então acho que esse é um ponto. Mas esse caso de uso desse AMM, desse pool de liquidez aberto, eu acho que aí começa a fazer bastante sentido. E o que é legal, meus amigos, essa agenda de inovação do Banco Central é que está chamando a atenção de todo mundo, entendeu? Em outros países, o pessoal parou os projetos de CBDC, e aqui no Brasil, mesmo com as dificuldades, não pararam. Então, vamos lá, não tem uma data ali para ter o lançamento do Drex, mas, porém, entretanto, estamos continuando. Estamos ali numa fase 2, tem mais um ano aí pela frente para a gente fazer um teste. Então, acho que é isso que é o ponto válido. E nós estamos testando 13 casos de uso relevantes, tá? Então, acho que é isso que eu gostaria de comentar, tá, meus amigos? Identidade digital, Marcelo, eu sei que você está ali vocês estão no consórcio ali com a CPQD, e ali tá bem interessante, associado com a plataforma de vocês de fraude, né? É uma combinação bem interessante ali, que engloba o conceito de Zero Trust CBDC. Quando vocês comentaram de bridge, de proteção, o que nós estamos fazendo em paralelo? Trabalhando com algoritmo de criptografia pós-quântica para fazer algo híbrido de assinatura SECP256 junto com os algoritmos Sphinx+, o Crystal e o Falco. Lançamos um paper relacionado a isso, só que agora a gente precisa implementar. Mas para implementar isso, o que a gente precisa fazer é fazer um fork do Bezo. Fazendo o fork do Bezo, a gente precisa de mantenedores futuros. Então, num futuro próximo, se a gente conseguir finalizar essa implementação, o Drex pode ficar protegido, e aí eu adiciono outros pontos. A parte de auditabilidade de contratos, eles podem ser realizados aí, até fazendo um merchan aqui, utilizando IA generativa para gerar o contrato inteligente e fazer check de vulnerabilidade, beleza? E toda essa camada, o nome que eu usei lá no Senado não foi Zero Trust, foi escudo para o Drex. O escudo do Drex, o ambiente do Bezo, o ambiente da privacidade e qualquer outra camada relacionada no módulo satélite, ele pode usufruir de computação confidencial, que aí você cria uma outra camada de segurança. Então, qual que é a ideia aqui, meus amigos? É criar um escudo, porque igual o Edilson comentou, essas bridges, elas são os primeiros a serem alvos de ataque.
Então, se você começa a criar camadas de proteção, você começa a ter um ambiente mais resiliente. Tá? Nessa parte de DeFi, pela natureza do modelo de CBDC, jamais será DeFi. A minha visão, jamais será DeFi. Na verdade, eu acho que aqui entra um pouco a gente, porque tem algumas CBDCs que estavam sendo estudadas, inclusive, né, como estudo de implementação, sem usar blockchain. Então, implementação de CBDC sem blockchain, porque a gente fica falando de CBDC, parece que CBDC é blockchain, CBDC é um conceito, né? Então, não necessariamente você precisa ter blockchain. Aí, enfim, mas aqui não dá tempo de a gente entrar no mérito filosófico dessa questão, mas por que eu estou falando isso? Aí, quando a gente fala de CBDC, aí eu começo a associar, e aí, obviamente, quando eu vou para o mundo, né, que nasce com Bitcoin, blockchain, tudo que deriva com os vários tipos de projeto, vários tipos de cripto, e o conceito de DeFi que foi implementado, ele é completamente oposto a todos os conceitos de CBDC. Então, ela usa a tecnologia, se aproveita, eu acho, bastante da tecnologia, pensando justamente nos conceitos de mutabilidade, o que garante também uma questão de ligação com que já vinha acontecendo no mercado de tokenização da economia de ativos digitais, né? Vamos usar esse termo. Então, acho que a gente encaixar aqui, para mim, o quadrado num buraco redondo, entendeu? Ele não foi construído para isso, não tem o conceito de CBDC, não foi, mas como tem blockchain, a gente acaba falando. E como a gente está falando de eu estou tendo aqui um token, eu vou ter um ativo, vou ter essa moeda digital, eu obviamente tenho essa analogia, porque isso aqui se comunica com os outros ativos, então eu tenho os outros criptoativos, de uma forma eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir, a partir da CBDC, a partir dessa infraestrutura, garantir um repositório ou um modelo onde eu consigo controlar ou ter uma disponibilidade de tokens da minha moeda nacional ou de uma moeda internacional, como está sendo já falado de CBDCs para blocos, como é o caso do BRICS, e eu consigo conectar isso com outros criptoativos, e eu consigo controlar esses outros criptoativos. Esse é um ponto, inclusive, a gente começou a falar lá, falou em alguns pontos lá no chat, falando na fase 1, e agora acho que a gente nem entra nessa questão, a gente não está olhando mais para outro objetivo. Então, voltando, eu acho que DeFi mesmo não se implementa, acho que, para mim, numa visão conceitual do CBDC, é dissonante isso, tá? Aí a gente acaba falando que a gente está falando de blockchain. E aí, só para fechar, quando a gente fala essa questão de DeFi e tal, da própria CBDC em si, eu acho que eu concordo que vai levar mais tempo em algumas outras jurisdições. Então, algumas jurisdições implementaram a força, porque aí a gente não pode usar o termo ditadura, uma democracia disfarçada, não sei, usem o termo que quiserem, mas aí você tem uma força de atuação diferente e talvez um nível de preocupação de governança, não vou chamar nem só de privacidade, de governança, que não se encaixa com uma visão de democracia plena, vamos chamar assim. E aí você pega as jurisdições onde empacaram justamente como entra, para mim, nessa visão de governança ligados a uma democracia plena e que aí esbarram em privacidade, níveis de controle ou de gestão direta que possam implicar no conceito de privacidade, não de privacidade do dado, mas de privacidade do próprio cidadão, né? E aí, nessa questão específica, eu acho que realmente não parou aqui, então, no Brasil, a gente segue o Drex, mas vai levar ainda mais testes que provavelmente vão até a metade, no final de 2025, mas esse movimento do próprio Drex ajudou a acelerar o conceito de ativos digitais no Brasil e a implementação de negócios de ativos digitais no Brasil. Então, aqui tem uma derivada que saiu disso, e talvez não era o foco inicial, mas claramente a gente percebe uma aceleração que não necessariamente está ligada, e não está ligada efetivamente, porque não tem nem como usar a infraestrutura Drex, porque ela não está disponível para o mercado, mas é uma aceleração da implementação de ativos digitais, quer sejam ativos digitais puros ou o conceito de RWA, né, de Real World Assets, onde eu consigo criar um token atrelado a um determinado ativo real, que isso acelera muito, e na minha visão, o ano de 2025
ele continua com o piloto do Drex, continua rodando, mas a gente vai começar a vivenciar e experienciar muito mais ativos digitais, negócios digitais, de ativos digitais rodando no mercado. Eu acho que essa é uma contribuição indireta. Não é, e obviamente depois disso, a depender de como vão essas implementações, isso pode ser alavancado ou pode ser trabalhado junto com o Drex. E aí tem alguns casos de uso que são ligados exatamente a isso, com o que eu citei do CPRD, mas tem outros, pelo menos outros 8 casos de uso que são ligados de alguma forma com alguma correlação de um ativo ou com colateral, ou com ativo físico, ou algum modelo de agrupamento e criação de ativos digitais. No final do dia, no final das contas, a população quer saber, como o Pix, né? As pessoas estão usando sem saber a tecnologia por trás. O que eu falo, eu não preciso ser motorista, ser mecânica para dirigir meu carro. Eu quero dirigir, quero que ele me leve até ali. Então, no final das contas, eu acho que a população quer saber o quanto isso vai impactar no dia a dia dela. Eu acho que é um caminho sem volta, a tokenização da economia. Nem tudo é para ser tokenizado, como existiam previsões mirabolantes sobre a RWA e tudo isso. Eu quero saber como que você está enxergando tudo isso diante. Não, todo mundo, eu perguntei, né? No seu caso agora especificamente, que você transita aí, né? Entre o mercado bem descentralizado, é bem mais purista, como a gente diz, né? Do Bitcoin, mas também enxerga aí a CBDC como um caminho sem volta. O futuro disso, o que vem por aí? Suas dicas e conta o caso da U. Bom, tecnologia é inevitável. Isso faz parte do progresso, faz parte de inovação, faz parte do progresso, disrupção faz parte do progresso. E isso é inevitável, né? Toda e qualquer tecnologia que torne nossos serviços mais rápidos, mais baratos e eliminem os pontos, primeiro eliminando os pontos de fricção para ser mais rápido e eliminando um grande problema que a gente tem no Brasil, que é o desvio de finalidade do uso do dinheiro. E aí, com transparência, accountability, né? Poder fazer as auditorias corretamente, poder enxergar os dados, tal, fica muito mais fácil identificar. Isso eu acho importantíssimo. O Banco Central permitir a implementação, ou estar trabalhando ativamente na implementação de uma nova infraestrutura no Brasil, que possa permitir as instituições se conectarem falando a mesma língua, isso aí vai mudar a forma como a sociedade se relaciona. Porque a parte mais difícil da implementação de um blockchain é fazer com que todo o supply chain, todos os participantes falem a mesma língua conectados nessa mídia em comum. Isso é o mais difícil. E o Banco Central abriu a possibilidade disso no Brasil e isso pode ser expandido, porque uma vez estabelecida a infraestrutura, muitos serviços, pensando, né, como você mesma citou, desde cartório até o agro, e bancos, e empresas, e certificações, e assinaturas, liberações, isso tudo facilita. Então, é inevitável, é importante e é muito bom para o progresso. Eu costumo fazer uma correlação com o que acontece na Estônia. A Estônia, ela se tornou independente da União Soviética há 30 anos atrás. Desde a sua independência, ela olhou para frente e falou, o futuro é tecnologia, precisamos começar a construir isso agora. Só que a gente tem um cara vizinho aqui que está atacando a gente o tempo todo. Então a gente precisa já pensar de maneira descentralizada, porque os ataques que vão chegar a nós, eles não podem cair num silo de informação, porque eles vão ter acesso a tudo, ou tirar o país inteiro do ar, que é a forma de controlar hoje as principais guerras são através de tecnologia. Então eles pensaram em distribuir tudo, desenvolver o X-Road há décadas, e vem conectando as instituições e já mantendo essa infraestrutura descentralizada. Então, essa semelhança com o que o Banco Central está fazendo, por enquanto pensando em sistema financeiro, ela pode e tem o potencial de ser aplicada a diversas instituições do Brasil e transformar o relacionamento que o brasileiro tem com certas instituições muito tradicionais que não largam o queijo e acham que não tem burocracia entre elas, né? Então isso eu acredito que vai facilitar muito. O que a gente não pode, aí na minha opinião, que bom que isso está acontecendo, que ruim se não tomarmos cuidado, principalmente com a parte de governança que o Marcelo falou, e isso chegar no varejo de uma maneira que hoje somos uma democracia, mas a gente não sabe o dia de amanhã, o governo é transitório, e ele passa, né?
E aí, como que fica se um dia acontecer uma maluquice? Porque, né, muitos aí afora, né, empurraram a sua CBDC goela abaixo, porque tem supostas democracias que são discutíveis. E aí você não... O governo empurra, o governo só faz. Score social na China, é o que acontece na Rússia, falou contra você extraído da sociedade. E aí, no Brasil, que é uma democracia, é muito mais difícil você implementar as coisas porque você precisa das camadas de privacidade e proteger a população. Se isso não tiver de acordo, vai trazer muita discussão, a ponto, como aconteceu na Nigéria recentemente, que por conta dos ATMs, que é para empurrar a CBDC goela abaixo da galera, eles limitaram os saques em dinheiro em espécie nos caixas, e a população se revoltou e saiu quebrando tudo, porque foi uma maneira de empurrar a CBDC para a população de uma maneira descabida. E aí vem os projetos de lei que estão rolando no Brasil pela extinção do dinheiro físico, e esse é um ponto muito crucial. Eu acho que a gente tem que trazer esse debate e por exemplo, teve um projeto de lei recentemente lutando para que não fosse extinto o dinheiro físico no Brasil, o dinheiro em espécie, e um projeto de lei pedindo a extinção do dinheiro em espécie, inclusive criminalizando se você andar com R$ 1.500 no bolso, você é crime, né? A quantidade de dinheiro que você porta e que você carrega, que você porta e armazena. É tenso o que está sendo discutido e a coisa está andando. Então a gente precisa trazer essa discussão para mais pessoas, para que a gente não fique refém no futuro das nossas liberdades poderem ser tolhidas por um futuro potencial governo que pode querer mudar as regras por conta própria. Enquanto somos uma democracia, a gente consegue falar isso e discutir livremente e nos armarmos de argumentos para não deixar isso acontecer. Mas a partir do momento que um governo diferente não concorda com isso, ele já vai ter os poderes estabelecidos através de uma infraestrutura que é só ele usar. E aí é um ponto muito sensível que a gente tem que trazer essa discussão e falar muito mais sobre isso, porque os nossos parlamentares não estão falando o suficiente. E isso precisa ser mais discutido no Brasil. Maravilha. Marcelo, para você, para a ClearSale, né? Como que o Drex vai impactar o sistema financeiro brasileiro, os benefícios para as transações e como que toda a plataforma em si pode contribuir para a inclusão financeira no Brasil. Se você quiser também colocar aí suas considerações finais, muito obrigada. É óbvio que eu gosto de terminar sempre a gente bom terminar com essas visões de futuro, né? Não existe um futuro só, né? Eu brinco, tem futuros possíveis, diferentes, e acho que depende muito do que a gente está fazendo agora. A gente tem que sonhar com o futuro e trabalhar agora para poder chegar, ou pelo menos contribuir com esse futuro. Eu acho que um pouco do que todo mundo aqui que bater um papo aqui está fazendo, as nossas empresas e outras, em especial quando a gente está falando aqui de drag. E aí eu acho que lá na ponta, eu acredito sim que a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir implementar, a gente está aprendendo e tem uma evolução muito rápida também do mercado das tecnologias, que eu acho que vai contribuir, inclusive a questão da IA, especificamente, eu acho que está acelerando essa capacidade que a gente tem, inclusive, de evoluir tecnologias e garantir processos. E a IA / computação quântica são assuntos que às vezes não são tratados juntos, você que o João comentou isso, porque o potencial deles juntos é importante para garantir segurança, mas a gente precisa se preocupar que tem um outro lado das vulnerabilidades, mas a gente consegue trabalhar isso. E acho que com essa aceleração a gente vai chegar nesse ponto, em termos de tecnologia, conseguir chegar no nível de tecnologia dessa infraestrutura Drex que viabilize a gente chegar com produtos finais para os usuários, isso é aquilo que você comentou ali. E aí eu acho que eu não vou comentar nem a questão de governança, porque o Gilson citou bastante, mas eu acho que esse é um ponto que a gente importante que seja trabalhado em paralelo, essa parte de governança, porque a tecnologia, eu acho que a gente vai chegar no nível onde a gente vai conseguir entregar de fato escalabilidade, segurança, modelo operacional, privacidade, mas aí a governança vai ser fundamental em relação a isso. Mas aí o Gilson já comentou bastante, então essa questão de governança precisa ser trabalhada em paralelo.
E aí, quando a gente pensa em casos de uso lá na ponta, acho que esse é um ponto que eu estou conversando bastante no mercado e falando, porque eu acho que a gente tem na verdade, o Banco Central Especial ele tem um problema bom. O problema bom dele chama Pix. O Pix foi um sucesso tão grande como modelo, como utilização, como adoção, que é um benchmark, uma referência que é difícil você superar. E ainda mais que ele é um produto para o usuário final. Então, hoje o pessoal não está fazendo uma transferência usando o Pix, a pessoa faz um Pix. Na verdade, é uma transferência usando o Pix como uma infraestrutura, mas virou. Então, e aí eles enxergam isso na ponta. Aí você começa a derivar produtos junto com o Pix, mas o Pix é o produto em si. Ele é um instrumento, você pode chamar ele como método de pagamento ou como instrumento financeiro ali na ponta. E aí, no caso do CBDC, no caso do Drex especificamente, a melhor analogia para ele, de fato, é o Open Finance. E a analogia do Open Finance não é a melhor analogia, porque tem uma questão de ondas, de adoção, tem toda uma questão de mercado também, o mercado não nós, consumidores, que podemos dar consentimento, mas as instituições e as ondas de adoção e de entrega, de fato, para essa interoperabilidade. E quando a gente está falando do Drex, a gente também está falando dessa infraestrutura. E na prática, lá na ponta, ninguém vai falar assim, eu fiz um Drex, ou eu comprei um ativo Drex. Eu acho que, na minha visão, o que vai acontecer, o grande benefício é justamente essa questão de intermediação. Ou quebra de intermediários, então você reduz a quantidade de intermediários, ou custo de operação, você reduz o custo de operação e com isso você viabiliza. Tanto quando você quebra, reduz intermediários, você reduz custo, e quando você reduz o seu custo de operação, você também reduz o custo que viabiliza uma redução de uma taxa de juros lá na frente por uma operação, ou uma redução de uma determinada oferta, você poder fazer a compra de um determinado ativo com um ticket menor do que um ticket de um investidor qualificado, por exemplo, que aí é a forma que você implementa para garantir a tua operacionalização do teu custo, ele é muito alto. Então, acho que na ponta, o que eu vislumbro é que provavelmente, nesse modelo então, que a gente vai estar, eu concordo, meio centralizado e um pouco de outras leis distribuídas, as instituições financeiras ali na ponta provavelmente vão ter uma liberdade e vão passar a usar o Drex como, eu estou chamando de um adjetivo. Então, ela vai ter lá eu tenho aqui o financiamento, de veículo Drex. Se você vai lá, tokeniza o seu veículo, tokenizando, você tem outros tokens, outros ativos seus, eu consigo te dar uma taxa diferente. Mas ele não vai conseguir explicar isso, ele nem precisa explicar, você não precisa saber de mecânica e nem como funciona o motor, como é que é a conexão do motor com as rodas para poder você ir de um lugar para A para B. Mas mais um carro elétrico, o elétrico ele é um valor. Então, beleza, eu quero um carro elétrico, ele passa a ter um valor. Então, a mesma coisa do Drex pode virar esse adjetivo. Então, ele vai ter ali um financiamento de veículo Drex, ele vai ter um financiamento imobiliário, um produto atrelado a um imóvel Drex, um ativo financeiro, esse exemplo, você tem aqui um CPR verde Drex. Tem um CPR verde normal, é que você está investindo, ajudando em sustentabilidade, pode botar R$1.000 e aí tem um agregado. E aí você pode comprar porque ele está dentro de uma estrutura que tem um custo menor de distribuição, que justamente está rodando dentro dessa estrutura do Drex. Então, eu enxergo que o futuro que eu enxergo para o usuário final vai ser isso, assim, os próprios bancos, instituições, ou quem operar, se estiver regulado ali operando, vai usar o Drex como um adjetivo para poder entregar e mostrar por que aquele produto ali, por que um CPR verde, um CRA verde, só para se não está nesse modelo, só para um investidor qualificado que investiu R$1 milhão, e esse outro CRA verde Drex eu posso investir R$1.000. Esse aqui está disponível para poder investir R$1.000. Acho que a diferenciação para o usuário final vai chegar aqui. Só que isso vai levar um tempo. Pelo menos, a gente acha que vai levar 2025, botando esse caso de uso, e 2026, talvez a gente consiga implementar ou começar a disponibilizar de fato para o mercado. E aí eu quero reforçar e finalizar, porém, contudo, entretanto, provavelmente no ano que vem, em paralelo a todo esse desenvolvimento do Drex, esse mundo de ativos digitais vai ser ainda mais acelerado. A gente já teve uma aceleração esse ano, ele vai estar mais acelerado. Para a gente que está aqui, é muito bom, porque, na verdade, você está falando de mercados correlatos, em que a gente pode
continuar trabalhando, avaliando, e depois no futuro provavelmente vai ter essa conexão desses ativos digitais que vão estar sendo operados sem serem na estrutura do Drex, a serem conectados com o Drex. Eu acho que só enfatizar aqui a agenda de inovação do Banco Central. Aqui nós estamos falando de 13 casos de uso, pelo menos. Por exemplo, a gente com o Banco Inter, a gente apresentou 5, entraram 3. O caso de offline payments foi apresentado também. Então, alguns projetos foram selecionados ali, outros não. Mas eu acho que essa agenda de inovação só traz ganhos, né? Eficiência e conveniência para o usuário final. Por exemplo, no caso da rede imobiliária, agora a UNR está na jogada. Então, isso começa a materializar. Por exemplo, no caso da B3, existe a modelagem com o Denatran e a própria B3 que faz a gravação do gravame no mainframe facilita, porque ele conhece todo o fluxo ali na hora que você faz uma transferência de carro entre a pessoa A e B. Sem o cartório, sem a registradora, esse tipo de fluxo não funciona. Eu acredito só que a desintermediação total, a curto prazo, não funciona, somente aqui no Brasil. Mas, obviamente, se esse fluxo puder ser otimizado, esse fluxo puder ter algum nível de redução, por exemplo, o caso da Ilera, né, de debêntures de 420 milhões que ele está tentando captar, se a gente tiver todo um fluxo tokenizado, tem aquele caso lá da TDIC, foi feito ali dentro do Itaú. Então são casos de uso que realmente, se a gente já ganhar na parte da burocracia, eu acho que já vai ser um ganho para todo mundo, tá? Obviamente o sonho de todo mundo, quero acabar com os cartórios, mas a curto prazo, isso aqui no Brasil é meio... Não vai acontecer tão cedo. É surreal, né? Vamos pensar aqui que é surreal. Mas eu vejo bastante gente falando sobre o tema. Então, por que não? Vamos tentar ser amigos, né? Vamos tentar trazer eles para dentro, cara. Vamos conectar via API, fazer uma chamadinha RPC simples ali. Mas não precisa mudar seu modo... Eles podem virar um nó ou virar um oráculo. Exatamente. É isso. Agora, esse extremismo, eu não acredito muito. Mas, aí, mas na verdade, fazendo esse balanço, eu acho que a inovação tá embarcada aqui no Brasil. E é por isso que vários outros bancos, só para vocês entenderem, meus amigos, eles nem estão vendo privacidade, tá? Outros bancos centrais, sabe o que eu tô falando? Eles nem estão olhando privacidade. Mas privacidade pra quê, né? Mas... Não dá para comparar a CBDC brasileira ao Sand-Dollar, ao Enaira, entendeu? Exato. São coisas muito diferentes, assim, tecnicamente, inclusive. Deixa eu fazer um parênteses. Aqui na Europa estão discutindo um projeto agora chamado Chat Control para bypassar a criptografia de comunicadores, de qualquer app de comunicação que utilize criptografia, para escanear as mensagens privadas e bater isso numa base do governo central na Europa. Ou seja, privacidade aqui na Europa é uma questão que para eles, pra gente normal, beleza. Se tiver, beleza. Gente, conceito é conceito. A questão de décadas atrás era globalização, tá? Agora o mundo vive totalmente protecionista. O Trump, quero fechar as fronteiras, assim. Então, assim, vamos falar a realidade aqui, né? Então, o governo vai querer te monitorar. Não tem jeito. É isso. Obrigado. Acho que é isso, caros amigos. Algumas coisas finais, polêmicas. Não, eu quero saber se o AI pode deixar esse link que o João colocou aqui, que é um artigo que fala sobre propostas de segurança e confiabilidade e ataques quânticos da CDBC, uma coisa que ele já previu lá atrás, enfim, que é um tema muito interessante, que acho que teria até outro episódio. Tem outro link aqui do Banco Central, que traz esses slides do Roberto Campos Neto, essa é a última apresentação, também se quiser deixar linkado para a gente. Vou mandar um link da Microsoft, falando de IA. Recentemente, para quem não sabe, o presidente da Microsoft esteve aqui no Brasil, Satya, anunciou investimentos de quase 15 bilhões de reais em IA em nuvem aqui para o país, o que é muito importante a gente fomentar a educação. Espero que o Drex fomente também a inclusão financeira. E quero agradecer vocês imensamente. Se vocês quiserem mandar mais, tem mais algum link da ClearSale que eu vou jogar aqui, que está esse blog, link do Edilson. E é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado e sucesso para vocês.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, João, Marcelo, Aline. Obrigado, meus amigos. Foi um prazer conhecê-los e obrigado pelo debate. Obrigado, Aline. João, Edilson, prazer vasto aqui falar com vocês. Fica à vontade de a gente continuar discutindo os assuntos em outros episódios. É isso aí. Só complementar a fala do João, tem espaço para todo mundo, o Brasil é enorme, é um país de enormes possibilidades infinitas. A gente também está vivendo um momento único, tanto da tecnologia, transformando uma nova era de economia, de uma era de dolarização, transformando para a economia tokenizada, com agendas belíssimas dos nossos reguladores, de construtores, de builders, de várias áreas, tanto das pessoas, dos devs, que são mais puristas, da indústria, dos players, de todos os curiosos. Então, eu tenho que agradecer pela contribuição de vocês com esse ecossistema e por fomentar a indústria do nosso país e o nosso crescimento. De coração, muito obrigada, Blocafé, Marcelo Queiroz, João Aragão, Edilson Osório, muitíssimo obrigado, Uai. Obrigado eu, Aline. Porra, que parceria. Esse trabalho aqui também não seria possível se não fosse a tua contribuição. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ed. Obrigado pelo debate. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa nossa contribuição já é o segundo ano que a gente fala, que dedica um mês para a CBDC. E a gente vai continuar falando porque isso, como você viu aqui, é muito importante. E não é se vai vir ou não vai vir, está na tua porta, parceiro. E vamos seguindo junto nessa construção desse Brasil melhor. Como o Marcelo bem disse aqui, existem vários futuros possíveis e a gente está lutando pelo nosso. Grande abraço, nos encontramos na semana que vem. Até lá.